E é sobre isso que a gente vai falar agora, do coração também. Desde o fim de semana, né, uma discussão tem tomado as rodas de conversa, o mal súbito. E a gente teve alguns casos registrados, eu vou citar um deles, que foi do jovem, né, do modelo, que morreu no sábado, enquanto desfilava no São Paulo Fashion Week. Mas, e aí todo mundo fica se perguntando, Mônica, o que é o mal súbito? Será que tem como evitar? Aí nós convidamos o cardiologista, Dr. Marcos Gonçalves, com a gente aqui hoje. Claro que você pode participar pelo 99897.000. Dr. Marcos, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Mônica, para a gente tratar desse assunto tão importante. Que assusta, né? Assusta muito e tem a ver com a nossa realidade. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil, é a doença que mais mata no mundo ocidental como um todo, né? A gente tem uma estimativa que em torno de 300 mil mortes aconteçam por ano no Brasil. Nossa. De pessoas vítimas de mal súbito, de morte súbita, como nós chamamos do ponto de vista médico. Então, cada vez mais é importante que a gente fale sobre isso e sobre a necessidade de prevenção, para que uma coisa que é tão boa como exercício físico e tudo mais, que é uma bênção, não se torne eventualmente uma maldição. Exatamente. Né? Doutor Marcos, o que pode levar a um mal súbito? Mônica, o que se sabe hoje em dia, quando as pessoas que falecem de mal súbito são levadas à necrópsia, na grande maioria das vezes, se descobre que elas tinham problemas cardiovasculares que eventualmente desconheciam. Por isso é muito importante que quem vai iniciar atividade física, principalmente quem vai fazer uma atividade física de alta performance, quem vai correr, quem vai praticar esportes que necessitam de grande resistência. O triatlo, por exemplo. Triatlo, por exemplo, né? Qualquer coisa que você vá demandar alto desempenho, que ele faça primeiro um bom check-up cardiológico, clínico, com exames não somente de imagem, mas também exames laboratoriais, para que se descubra eventualmente, de forma preventiva, algo que poderia impactar até mesmo na perda de vidas. No caso, assim, um mal súbito, né? De repente a pessoa sofre ali uma perda de consciência ou sente uma dor e pode levar à morte. Quer dizer, ele não tem sintomas antecipados, doutor Marcos? Não obrigatoriamente, Mônica. Se vê que frequentemente as vítimas de infarto, que seria a doença mais prevalente, né, elas, em geral, têm sintomas anteriores que vinham sendo minimizados. É aquela falta de ar súbita, que a pessoa não sabe do que é e deixa passar. É aquela dor no peito que passou rapidamente e ele não foi procurar estabelecer o que estava acontecendo, é aquela palpitação eventual. Então, todos esses sintomas e sinais devem ser levados em consideração e devem demandar a procura por um médico, preferencialmente nesses casos um cardiologista, para que ele possa ver se efetivamente aquilo é um problema cardiovascular e começar o tratamento de forma ou preventiva ou ainda no início dos sintomas, quando os riscos de vida, de morte e tudo mais acabam sendo menores. A gente está falando de sintomas e a nossa turma acompanhando aqui a nossa conversa, doutor Marcos. Tem um amigo nosso lá de Nova Ponte, ele não colocou o nome, mas diz o seguinte, que está com um problema no braço esquerdo, está sentindo uma dor do lado, no peito, do lado esquerdo, e diz que está inchado também. É um motivo para procurar um cardiologista? Mônica, toda dor no peito deve demandar procura a um cardiologista. Por mais que eventualmente vá se estabelecer depois que ela é por uma outra causa. Tá? Isso pode ser por um problema de coluna, isso pode ser por refluxo gastroesofágico, enfim, há N causas de dores no peito que não são somente as dores cardiológicas. Mas toda dor no peito deve demandar a procura por um especialista para que se estabeleça se ela é por causa cardiovascular ou não e estabelecer o seu tratamento e prevenção de problemas mais sérios daí em diante. Tem o Sérgio de Berlândia, ele disse que tem a síndrome de Marfan.
Eu confesso que eu não ouvi falar, doutor Marcos. Pode jogar basquete, pode correr? Síndrome de Marfan é uma síndrome congênita que pessoas nascem com ela. Geralmente essas pessoas são de estatura mais alta, elas têm membros longos em geral, né? Algumas características, eventualmente a região do externo pode ser um pouco para dentro, é o chamado pectus excavatum, né? Ela tem como se fosse um buraco mesmo na região do tórax, e essa síndrome de Marfan pode cursar com alguns problemas cardiovasculares, principalmente ligados à válvula aórtica, à aorta como um todo. Então, para que pessoas que são portadores alguns tipos de arritmia cardíaca também, então pessoas que são portadoras da síndrome de Marfan, elas devem, antes de começar a praticar atividade física, de ser liberadas para uma vida rigorosamente normal, passar para uma avaliação. Não obrigatoriamente todas elas terão problemas cardiovasculares, mas certamente nessa população a incidência desses problemas é um pouco maior realmente. Eu vou fazer uma pausa com o Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista, explicando aqui para a gente hoje um pouco sobre o mal súbito. Você pode participar pelo 99897.000. E hoje a gente está conversando sobre mal súbito. Eu estou recebendo o Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista e que está esclarecendo para a gente sintomas, como evitar e principalmente reforçando a questão, né, da prevenção. E eu vou trazer aqui a Ana do bairro Planalto, doutor Marcos. Ela teve um mal súbito há 4 anos por causa de uma arritmia, mas aí estava no hospital e implantaram um CDI. Agora ela está com síndrome do pânico e está constantemente sentindo tontura. Mas ela fez os exames de sangue, eletrocardiograma e deu tudo normal. O que poderia ser? E no caso, até pego o gancho dela, o mal súbito, ele pode, quer dizer, ele vem, não é morte sempre, né? Ainda bem que não, Ainda bem que não, né? Mas se essas pessoas não são atendidas muito rapidamente, no caso dessa tua telespectadora, ela estava dentro do hospital e por isso ela pôde receber o implante de um cardiodesfibrilador implantável, isso é um CDI, para que se isso acontecer novamente, ela receba imediatamente a desfibrilação, que é o que leva à morte, é uma arritmia chamada fibrilação ventricular. E se você não está muito próximo de um equipamento que possa promover a desfibrilação, isso pode levar à morte. Por isso, hoje em dia, todos os lugares públicos, estádios, shoppings e tudo mais, tem em algum lugar aquele desfibrilador, que é o chamado DEA, que está em algum lugar para que ele possa ser usado, inclusive, pelo público leigo, né? A pessoa, o próprio aparelho, ele interpreta se há arritmia ou não, se o ritmo precisa de choque ou não, para que ele seja acionado ou não, né? Então, isso pode salvar vidas hoje em dia. Já há pesquisas, inclusive, disso ser levado a lugares mais remotos, até mesmo por drones e outras coisas no futuro. Há pesquisas nesse sentido para que isso seja uma tecnologia que é simples, barata, que pode salvar vidas, que ela seja colocada o máximo possível à disposição da população para que evite exatamente esse tipo de coisa. Agora, a síndrome do pânico causada por isso é relativamente comum nesses pacientes. Você imagina a sensação de que você, eventualmente, aquele seu desfibrilador, ele funcionou e aquilo te salvou da morte. É relativamente compreensível que a pessoa viva sob tensão de que a qualquer momento você vai receber um choque e aquilo está salvando a sua vida. Então, qualquer sintoma que em qualquer um de nós seria interpretado como uma coisa rotineira e banal, para uma pessoa portadora de algo que já fez estar no limite entre a vida e a morte, seja interpretado como algo potencialmente muito grave. A gente acompanha, né, assim, ao longo do tempo, casos de mal súbito. Eu queria saber, a gente vê muito casos em jovens. Isso é comum nessa faixa etária, 20, 18, 19, 30? A grande questão, Mônica, cada vez mais a gente tem que salientar. Toda atividade física, ela é benéfica, mas quem vai praticar atividade física, principalmente extenuante, pessoas que vão adentrar realmente uma prática esportiva, que vão buscar desempenho, elas precisam ser avaliadas previamente. E mais importante ainda, atividade extenuante, não obrigatoriamente ela vai levar a um problema cardiológico, mas outros problemas podem acontecer. Hipoglicemia, por exemplo, a pessoa não ter se alimentado adequadamente
e ter uma queda, ter um mal súbito porque teve hipoglicemia, alterações de sais minerais, principalmente potássio, né? Qualquer um que goste de esporte já viu, por exemplo, tenistas frequentemente têm uma banana no material deles, seu ali, material, para que eles reponham rapidamente aquilo ali, não somente energia que ela traz, mas também potássio, em que ela é rica também, né? Os repositores esses do tipo isotônicos, né, são muito usados por esportistas também. Então, pessoas que vão fazer exercício físico extenuante têm que estar bem alimentadas, têm que se hidratar frequentemente. Se eles têm tendência a ter câimbras, ter mal-estar, sudorese excessiva, eles têm que repor isotônicos também durante a atividade física, para que aquilo, volto a salientar isso, aquilo que é realmente uma coisa benéfica não possa tornar-se algo extremamente grave e potencialmente fatal. Deixa eu trazer mais perguntas da nossa turma assistindo Manhã Total, doutor Marcos. A mãe de uma amiga nossa, olha só, tem 39 anos, fez um eletrocardiograma e no exame deu insuficiência mitral. Ela sente muitas dores do lado direito, braço, mãos incham bastante e não faz nenhum uso de medicamento. Qual que é o aconselhamento, vamos dizer assim, né? A insuficiência da válvula mitral, né, que é a válvula que está entre a parte superior e a parte inferior do coração, o átrio e o ventrículo, depende de que tipo de insuficiência mitral é essa. Uma insuficiência mitral leve ou discreta é uma coisa bastante comum que seja vista no ecocardiograma, que é o exame que mostra isso, e ela é uma coisa que precisa ser apenas acompanhada, não requer obrigatoriamente medicação ou qualquer procedimento de tratamento, mas precisa de acompanhamento especializado, claro, para ver a necessidade ou não. E a insuficiência da válvula mitral, né, que é a insuficiência mitral, como ela falou, ela em geral não provoca dor no peito, ela pode trazer problemas de aumentar os diâmetros do coração, provocar alguns tipos de arritmia cardíaca, principalmente a fibrilação atrial, que é uma outra arritmia bastante prevalente também e que precisa de tratamento adequado também. A Pâmela de Beraba, a questão da dor no peito, né, assim, assusta muito as pessoas. Ela falou, Mônica, eu tenho frequentemente dor no peito. Ela está fazendo acompanhamento com o psiquiatra porque ela está com depressão. Pode estar associado, doutor Marcos? Sim, Mônica. Principalmente em jovens e não relacionados, existem diversos tipos de dor no peito. Quando o paciente que chega ao cardiologista ou uma unidade de emergência com dor no peito, ela é categorizada em vários tipos de dor do tipo A, que é aquela dor muito provavelmente de origem cardiológica, até aquela dor tipo D, que a gente chama, que é aquela dor definitivamente de origem não cardiológica. Aquela pessoa que pegou um peso de mau jeito e está tendo dor porque segurou peso, ou porque teve uma batida contra o tórax, que ela consiga muitas vezes apontar uma região aonde ela sente aquela dor. São dores que a gente pode descartar quase que imediatamente e eventualmente até sem qualquer tipo de exame que ela seja de origem cardiovascular. A chamada síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, que são cada vez mais prevalentes na nossa população e na população jovem também, eles frequentemente acontecem com sensação, muitas vezes, de morte súbita, como se as pessoas estivessem morrendo. Elas sentem o coração disparado, sentem dor no peito e tudo mais. E isso precisa, obviamente, ser avaliado, mas frequentemente o tratamento vai ser o tratamento da ansiedade ou da depressão e não obrigatoriamente o tratamento cardiológico. Mas volto a reforçar, é importante que a avaliação seja feita para que se descarte as causas de problemas cardiológicos, que são os que eventualmente vão levar a risco de vida, para que depois se comece a tratar outras coisas que também possam causar o mesmo tipo de sintoma. Deixa eu trazer mais uma preocupação de mãe aqui. Agora ela contou que o filho nasceu com sopro. Né? Depois de alguns anos, o cardiologista falou que ele não tinha mais nada, só que hoje, adulto, ele está sentindo sintomas como aceleramento do coração e dor do lado do coração e formigamento. Ele tem 19 anos, não consegue praticar esporte porque ele fica muito cansado. Isso pode levar a um mal súbito? Pode. Se eventualmente existe efetivamente alguma cardiopatia que foi
advinda desse sopro que eventualmente não foi bem avaliado e tudo mais, até pode, né? O sopro na infância é uma coisa relativamente comum. Os sopros que vão realmente desaparecer, em geral, eles desaparecem até os 7 ou 8 anos de idade, né? E se ele efetivamente desapareceu, houve um acompanhamento adequado, ele desapareceu, dificilmente eles vão deixar sequelas mais para frente. Agora, se eles não tiveram esse acompanhamento adequado e eventualmente alguma sequela foi desenvolvida, eles podem se trazer alguns problemas na vida adulta ou na juventude que venham a requerer algum tratamento mais específico, sim. A gente tem uma outra moça aqui, a Camila. Ela é de Tuiutaba, lá do bairro Junqueira. Ela tem 19 anos e não tem nenhum problema cardiovascular. Mas, algumas vezes, olha a tensão no corpo que ela tem, né? Ela sente os batimentos um pouco mais rápidos. Isso é normal? Às vezes ela tem que sentar, doutor Marcos, respirar para poder passar. E ela disse que a pressão também é perfeita e não está entendendo o motivo disso. Isso pode acontecer eventualmente até por distúrbios banais, como eventualmente anemia, desidratação, uma série de outras coisas, até mesmo ansiedade e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu reforço muito sempre, com meus pacientes e tudo mais. De um tempo para cá eu tomei a decisão, inclusive, de ter uma página pessoal numa rede social para colocar informações médicas para o público leigo, né? Tem uma pessoa que toma conta dessa página para mim, para que a gente abasteça a população leiga de informações que elas consigam entender exatamente. E outros médicos hoje em dia fazem isso de maneira assim, bastante positiva também, para que a gente mostre para as pessoas que existem coisas que elas vão sentir e que eventualmente não são nada, mas da importância de que se sentiu alguma coisa, procure o seu médico, faça uma avaliação, tenha certeza de que você não tem nada. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes o seguinte: primeiro eu preciso te dizer que você não tem nada, porque eventualmente se você tiver certeza que você não tem nada, você não sente mais nada também. Porque enquanto você acha que pode ter alguma coisa, eventualmente aqueles seus sintomas vão estar sempre aumentando, porque você vai estar sempre com aquela dúvida: será que isso não é um problema? Se isso não pode me trazer alguma dificuldade no futuro? Procure um médico, faça uma avaliação clínica, laboratorial, eventualmente de exames de imagem, se eles estiverem indicados, e tenha certeza de que está tudo bem com você. Está tudo bem, né? A turma está preocupada aqui. Eu quero até falar depois, sabe, doutor Maio, sobre o cansaço ligado ao coração. Eu estou aqui pensando nesse tema para a gente poder conversar também. Uma amiga nossa faz musculação há um ano, está sentindo dor nas costas e embaixo do peito, né, do lado esquerdo. Ela fez um raio-x e disse que no pulmão e no coração não tem nada. Isso pode ser até reflexo dessa musculação? Sim, pode. Eventualmente ela pode estar se exercitando de forma inadequada e até mesmo pela questão muscular ela está experimentando esses sintomas. Isso realmente pode acontecer. Agora, vou reforçar isso, talvez sempre, eu esteja me repetindo, Mônica, mas é importante dizer isso. Isso pode ser causado pela musculação, está sendo feito de forma inadequada ou em posição inadequada? Pode. Mas faça uma avaliação, tenha certeza que é disso. Se você tiver certeza disso, converse com o teu professor da musculação para que ele identifique isso e corrija eventualmente a tua postura, a tua forma de segurar os aparelhos e tudo mais, para que isso não te incomode, para que você continue fazendo a tua musculação, continue fazendo o teu exercício físico, mas que isso não te traga nenhuma dificuldade também. Só para a gente fechar, Mônica, acordo com muita falta de ar. Ela percebeu isso de um tempo para cá. E aí ela fez o eletrocardiograma e o resultado foi alteração difusa de repolarização ventricular. A alteração difusa é uma coisa que frequentemente acontece na população. Isso pode estar relacionado até mesmo ao biotipo da pessoa, né? Pessoas mais brevilíneas, mais baixas e eventualmente com excesso de peso podem ter isso. Isso não obrigatoriamente quer dizer qualquer tipo de problema, né? Agora, toda dispneia, que é a falta de ar, tem que ser avaliada do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista respiratório, né? Causas até mesmo gástricas, como refluxo, podem causar eventualmente isso também. Então, sintomas que você não tinha, que começam a ocorrer, devem ser pesquisados.
não obrigatoriamente eles serão nenhum problema, mas não deixe para só se tratar quando você precisar de um pronto atendimento, quando você estiver numa situação de emergência. Faça o teu tratamento preventivo, faça a tua avaliação anual, regular. né? A gente reforça tanto e principalmente a mulher é muito cuidadosa, principalmente em relação ao seu acompanhamento ginecológico. Mas por que não ter o teu acompanhamento clínico também? Os homens, infelizmente, são muito menos propensos a cuidar da sua saúde de forma preventiva. Né? Hoje em dia a gente já fala muito na prevenção do câncer de próstata, também da necessidade, depois de uma certa idade, de se acompanhar com exames e com exame médico anual, mas a importância também de você ter uma avaliação geral, pelo menos uma vez ao ano, para que você tenha certeza que está tudo bem com você e você evite, eventualmente, algum problema que possa trazer algum dissabor. Orientações importantíssimas nessa conversa que eu tive com o Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista, e você participando. É claro que ficaram algumas perguntas aqui sem respostas, mas eu prometo para você que a gente volta a falar sobre coração e seleciono todas aqui. Tá bom, Dr. Marcos? Muito obrigada, espero revê-lo em breve. Eu que agradeço. Tá? Boa semana, para você viu? E para todos os teus telespectadores. Muito obrigada. Boa semana.